Boa noite. Não é raro um acidente doméstico alcançar alguém da nossa família. Todos estamos suscetíveis, mas principalmente crianças e idosos. Com o envelhecimento da população, os riscos também aumentam. De acordo com o IBGE, a estimativa é que em 2060 o Brasil tenha 56 milhões de idosos. Já o Ministério da Saúde registra que 70% das quedas entre idosos acontecem dentro da casa e que 30% desses acidentes causam a morte dos idosos. Mas os acidentes domésticos não ficam reduzidos às quedas, choques elétricos, queimaduras, cortes. Há uma série de casos que vamos discutir no Opinião Pernambuco de hoje. São nossos convidados o Herber Monteiro, tenente do Corpo de Bombeiros; Valéria Bezerra, pediatra, coordenadora médica da emergência infantil do Hospital Português; Raul Lins, ortopedista do Hospital das Clínicas da UFPE. Estamos disponibilizando o número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião. 88307098, código do estado 81. Na internet você pode acompanhar este programa agora ao vivo através do endereço www.ufpe.br/NTVRU. Sejam bem-vindos e seja bem-vinda também, doutora Valéria. Bem, assim, para começar o programa, vamos tentar entender por que acontece tanto acidente doméstico aqui no Brasil, tenente Herber. Eu vou começar com a pergunta, né? Por que o acidente acontece? O acidente acontece porque a prevenção falhou, quer seja humana, quer seja física ou associada. Então, hoje em dia, a supervisão, né, tanto da criança como do idoso, que esse é o público que é mais vulnerável, né, ao acidente. Por quê? A criança, o acidente, ela tem faixa etária, né? A criança de 2 anos, ela se acidenta diferentemente da criança de 10 anos, porque há curiosidade, né? Recentemente saiu na imprensa uma criança mesmo, que ela um fio desencapado de um ventilador, ela engateando, criança de 2 aninhos, aqui na região metropolitana do Recife, ela engateando, colocou a mão nesse fio. Então, eu sempre digo, a acessibilidade que é dado, aí o acidente mostra que ele está presente, né? Agora, se o grau é menor ou maior, vai depender também daquela pessoa habilitada para dar os primeiros atendimentos, né? Para levar, inclusive, dar os primeiros atendimentos, aguardando o socorro especializado ou até encaminhando mesmo ao hospital mais próximo. E assim, a gente vai ter 1 hora de programa, a gente vai aprofundar, obviamente, essa questão, né, e tentar entender, inclusive, como você se prevenir, né? Então, se a prevenção é que é o grande mecanismo, o grande caminho para a gente evitar, como deve ser e de quem é a responsabilidade por essa prevenção. Mas, doutora Valéria, a senhora tem todo um trabalho feito com crianças. Acidentes com crianças também são muito volumosos aqui no Brasil? Sim, o acidente é uma causa importante, inclusive de morte, né? No primeiro ano de idade, muito por sufocação. A partir daí, a gente tem os acidentes por quedas, por atropelamentos, andar de bicicleta. São causas externas, né, que são comuns na mortalidade nessa faixa etária. Então, à medida que a criança vai crescendo, ela vai sendo exposta a diversos ambientes e ao afogamento também, eu ia esquecendo. E com isso, se ela não tiver uma supervisão, como o tenente falou, e se ela não tiver uma informação adequada, né, então pode acontecer o acidente. Então, o principal realmente é a prevenção. A sua especialidade vai até que faixa etária? O pediatra, ele está habilitado para atender de 0 até a adolescência. Quando a gente até fala anos, acidentes com crianças, a senhora está incluindo também os adolescentes? Também incluindo os adolescentes. E é muito comum acidentes com adolescentes? Sim, doutora? os adolescentes, eles estão muito expostos a acidentes, à violência urbana, o atropelamento, as queimaduras. Certo. No caso do acidente doméstico, o que acaba acometendo mais esse adolescente? O adolescente, ele se machuca muito do lado de fora de casa, diferente da criança pequena. A criança menor, ela está muito exposta ao acidente doméstico. Por isso que é tão importante para os pais
conhecer como fazer uma casa segura, um ambiente seguro. A escola também, se preocupar com o ambiente seguro, com a brincadeira da criança, onde ela vai brincar, os ambientes, orientar a criança, não é? Quando ela estiver exposta a um banho de praia, de piscina, a um parque. Então, tudo isso é preciso que o adulto esteja muito atento para que ele possa evitar que os acidentes aconteçam. Certo. Então, o adolescente já tem um grau de maturidade um pouco maior, né? Ele Sim. já adquiriu uma consciência ao longo da sua infância que faz com que ele se poupe de mais acidentes internos, Do acidentes acidente dentro doméstico. da casa, no acidente Isso. doméstico. Mas E ele no está caso, exposto ao acidente externo. e no caso do idoso, doutor Raul, que o idoso, ele já tem uma maturidade muito grande. Essa maturidade, ela acaba sendo comprometida também com a idade. A senilidade, ela acentua, ela potencializa o acidente com o idoso, já que os números são bastante alarmantes aqui no Brasil de acidentes com idosos? Na verdade, quando se trata de acidente doméstico, a gente tem uma distribuição que a gente chama bimodal, 2 picos, são os extremos da vida, né? Os acidentes domésticos que a gente mais vê na adolescência e no adulto é a topada, é o dedinho quebrado, que é natural e que não adianta muita prevenção isso aí. Agora, nos extremos, sim, tanto na criança, como o tenente falou, quanto no idoso. Só para você ter uma ideia, há uma estatística de que uma mulher em cada 4 teve ou terá uma fratura de fêmur após os 65 anos. E dessas, a mortalidade pode chegar, como você falou no início do programa, em torno de 30% a 50%, a depender do tipo de fratura, principalmente quando se trata de uma fratura de fêmur. As 3 mais frequentes do idoso: o fêmur, o húmero, que é a cabeça perto do ombro, e a extremidade do rádio, que é o punho. Então, os idosos estão mais susceptíveis por vários fatores. Primeiro, doenças demenciais associadas, Alzheimer, Parkinson, doenças como labirintite, que alteram o equilíbrio do idoso, a própria senilidade, e porque as mulheres estão submetidas, quer dizer, estão expostas a um fator de risco a mais, que é a osteopenia ou a osteoporose, a diminuição da massa óssea. Então, são fatores que levam a ter uma maior incidência de queda nos idosos. E aí vem todo o mecanismo de prevenção, assim como nas crianças menores, o idoso precisa ter toda uma estrutura em casa para prevenir acidente. Temos um outro dado aí, que é o fato de a população brasileira estar envelhecendo. E a probabilidade é de termos aí um número cada vez mais crescente, como a gente pôde fazer na leitura da abertura desse programa. Tenente Werben, isso aumenta o risco e também a necessidade de atenção ao acidente com os idosos? A atenção sempre vai existir, né, a questão do acidente. O importante é que no ambiente, como a doutora Valéria falou, que todos que moram naquela residência, elas tenham conhecimento de que o acidente aconteceu, o que fazer emergencialmente, né? Porque realmente a população está envelhecendo, mas os cuidados eles têm que ser antecipados, né? Se você disser assim, eita, eu vou ter uma casa 100% segura, será que você vai conseguir blindar a sua residência 100%? Mas uma coisa é certa, a sua disciplina consciente, essa tem que funcionar. O que é disciplina consciente? É você dormir com a prevenção e acordar com a prevenção. E isso é uma responsabilidade que não é só do gestor público, é uma responsabilidade de cada um também. Público, porque o que é que ocorre? Tem o SAMU 192, que ocorreu o acidente, você pode ligar para 192, que é o SAMU, ou 193, que é o bombeiro. Por exemplo, o idoso caiu, né? No caso que o doutor Raul falou, uma fratura de fêmur, ou até uma luxação mesmo, que é a nível de articulação. Lembre-se, esse idoso tem que ser imobilizado para poder ser transportado. Então, a pessoa dentro de casa vai poder fazer esse transporte? Não, mas vai poder o quê? Imobilizar. Se for a nível de cintura pélvica, que chamamos bacia, pode sim se estabilizar até a chegada do suporte especializado. Então, essa comunicação tem que existir. Então, o mais importante, quem mora na residência, é saber o que fazer emergencialmente e principalmente a quem acionar.
né? Porque não adianta, se você fizer uma pesquisa hoje e procurar saber, os números de emergência, muitas vezes as pessoas não sabem o número de emergência. Se você vai nas escolas, como eu estava falando do Dr. Raul, muitas vezes você pergunta o número de emergência, as pessoas só dizem o 190, que é a polícia, né? Tudo bem, por causa do clamor da segurança pública, né? Mas é importante que você saiba esses números, principalmente o cuidador do idoso, né? Aquela pessoa que foi delegado para que cuide daquele idoso. Por exemplo, o meu pai ou minha mãe, se tem esse profissional da área que é responsável para cuidar. Esse profissional ele tem que saber, além dos procedimentos emergenciais, a quem acionar. Vamos listar alguns casos e aí a gente vai vendo como é essa realidade, tanto no ambiente da infância quanto no ambiente do idoso, né? Obviamente, essa faixa intermediária também deve ser citada por vocês. Então, doutora Valéria, eu vi aqui escorregões e quedas. Né? A gente sabe que acontece muito com os idosos e o Dr. Raul vai falar sobre isso. Mas com as crianças, isso é muito comum? Que tipo de cuidado as pessoas devem ter? Enfim, eu acho que dá para a gente falar um bocado sobre isso. Dá muito, sim. A queda é muito importante na infância, ela é muito frequente. A gente atende na emergência do Hospital Português uma média de 1 caso por dia. Chega às vezes até a dobrar. Tem meses que a gente atende 60 casos. Então, a criança 60 muito casos pequena, de queda de quedas. por dia. As crianças por mês, Sim, por uma mês. queda por Sim, dia. sim. Então, as crianças elas caem muito. O bebê ele cai muito da cama, ele cai muito do colo dos pais, né? E depois disso eles começam a escorregar, eles começam a cair de brinquedos, a cair de cima de mesa, de toda a superfície que eles puderem subir, né? A criança, então, tem que brincar com supervisão. E mais depois dos 4, 5 anos, 7 anos, quando eles começam a andar de bicicleta, eles também começam a sofrer quedas de bicicleta. E aí, a nossa grande preocupação é com o traumatismo craniano. O que deve ser feito no momento em que uma criança ela sofre uma queda? Se a criança tiver desmaiado, se ela vomitar, se ela ficar tonta, se ela tiver sinais de que ela não está bem, ela deve ser levada de imediato ao hospital. Se for um caso muito grave, deve ser acionado um sistema de urgência, o SAMU, o bombeiro, para que ela seja rapidamente transportada e até, às vezes, ter o socorro de imediato na residência. A pessoa deve esperar quanto tempo para tomar essa decisão de se deve realmente procurar uma orientação médica depois que ela cai? Tem pessoas que dizem, não pode colocar para dormir, ou deve colocar para dormir, né, se ela ficar sonolenta, enfim, tem algumas coisinhas aí que a senhora pode falar. Tem, sim. Tem, os pais, são coisas antigas, né, que existem, assim, de que a pessoa não pode colocar a criança para dormir, porque ela pode entrar em coma, ela pode ficar inconsciente, e aí você não sabe se ela está dormindo, se está inconsciente. Bem, o importante não é isso, se a criança escorregou, bateu com a cabeça e permaneceu inconsciente por alguns segundos, mesmo que seja alguns segundos, ela deve ser levada, ela vai recuperar a consciência, mas ela deve ser levada até o pronto-socorro. Muito comum também que ela Independente da gravidade da queda? Independente da gravidade. E também mas nem todo mundo tem essa facilidade, né? Tem pessoas que alegam sempre, né? Não está bem, fazem aquela observação, dizem, está bem, eu não vou me dar esse trabalho de levar para um posto de saúde, enfrentar uma fila, ou ir para um hospital, que às vezes tem que demorar lá 1 a 2 horas, esperando também para ser atendida. Então, assim, nada disso deve acontecer. Deve sempre, rigorosamente, a pessoa procurar esse atendimento. Sim, se a criança perdeu a consciência, se ela vomitou. Sim, nesse caso. Né? Se ela vomitou, se ela perdeu a consciência, se ela ficou com um comportamento diferente, ela deve ser levada. Porque o médico precisa fazer alguns exames, principalmente um exame físico detalhado, para ver se não houve uma lesão. E, em alguns casos, até solicitar exame de imagem. Certo. A gente vai fazer um primeiro intervalo e, na volta, a gente começa a próxima rodada com o Dr. Raul para ele falar um pouquinho sobre a situação das quedas dos idosos. Certo assim? Então, até já, a gente volta daqui a pouquinho.